Então, tem o caso aqui, eu gosto muito desse caso, que é muito engraçado, tá? Mas ele é engraçado hoje, no dia não foi engraçado, tá? Eu chamo essa pregação da pregação do galo, né? Por quê? O que foi que aconteceu? Era um congresso de missões muito maravilhoso, teve uns conjuntos cantando, a gente se alegrou, né? Missões, teve missionário que deu testemunho, só coisa boa, né? E aí chegou o momento da mensagem, né? E aí a mensagem era em Mateus 26, né, do 69 até o 75, que é aquele caso que Pedro vai negar Jesus, todo mundo já conhece a história e tudo mais. E aí o irmão começou, eu quero trazer um negócio diferente, né? Que bom, né? Diferente é bom, como a gente falou anteriormente, porque o estilo diferente, ele é uma coisa boa, porque às vezes ficar só copiando as coisas dos outros não é legal. Deus quer que a gente seja uma voz, não um eco. Só que o diferente, ele tem que estar dentro de certos limites, tá bom? Então, o irmão falou, eu poderia falar de Jesus, eu poderia falar de Pedro, eu poderia falar de algum outro apóstolo, né? Mas eu vou falar do galo. Então, a gente ficou mais de 40 minutos ouvindo sobre o galo, como o galo se preparou naquele dia para ir lá cantar, no momento que Pedro negar. Vocês estão rindo, mas a igreja estava pegando fogo, tá? Estão rindo? Real, isso aconteceu, tá? Então, foi um caso muito complicado, tá, gente? É claro que a gente reconhece, a gente não está aqui querendo humilhar a pessoa que fez isso de maneira nenhuma, mas é uma situação bem séria, pessoal, bem séria isso aí, porque isso não... por qual o erro aqui? Qual o erro principal que foi cometido aqui? Você pegar algo que no texto não é a intenção do autor ali, não é aquilo que o autor está querendo trazer, e você começar a especular um monte de coisa, entende? Então a questão do canto do galo ali, tem toda uma discussão, se é um galo, se é uma corneta, é uma discussão que só existe na internet, tá? Você pega um comentário sério aí de Novo Testamento, ninguém está nem debatendo isso. Mas na internet o pessoal tem que ficar debatendo um monte de coisa que não faz muito sentido. Mas aí, não vou nem entrar nisso hoje. A questão você tem o bichinho lá, né? Deus falou, tu vai me negar, e na hora que tu me negar aí, vai cantar o galo aí, né? E aí foi, na hora que ele negou, o galo cantou, né? E a pregação ficou o tempo todo, como o galo se preparou naquele dia, né? Que Deus usou ele e tudo mais. É claro, a gente acredita que Deus usa o galo, né? Os bichinhos também, né? Por algum propósito ali. Mas é claro que o foco do texto ali não é esse. O foco do texto ali é sobre o que está acontecendo com Pedro, o relacionamento dele com Jesus ali, e como aquilo reflete também depois, né? A gente está falando de Pedro, né, que basicamente ele, pelo que a gente observa, é o líder dos 12, né, ele que sempre toma a iniciativa para falar. A gente está falando do camarada que vai ser o primeiro a falar no momento que a gente tiver o dia de Pentecostes. Então, é um personagem extremamente relevante para a história da igreja. A autoridade do Evangelho segundo Marcos, ela vem de Pedro, tá? Não é de Marcos, que Marcos não é apóstolo. Pedro estava possivelmente ali com Marcos em Roma. Então, a gente está falando de um personagem basilar do Novo Testamento que simplesmente negou Jesus na maior, né? Então, é na frente. Tem gente que fica fazendo pergunta. Como eu falei, o estilo, ele... Dentro de certo limite, tá? Dentro de certo limite aí, o estilo, ele é bastante criativo, né? Você pode usar aí a sua criatividade para trazer as aplicações. Só que toma cuidado, né, com esse tipo de coisa, tá? Porque é uma coisa complicada. No Antigo Testamento é muito mais normal isso que acontecer, tá? No Antigo Testamento, a gente vai observar, se eu vou trabalhar no domingo, que a gente tem mania de fazer isso. A gente pega pequenos detalhes do texto e quer ficar tratando aquilo ali como se aquilo fosse o foco do texto, quando não é. Quando não é. O foco do texto não é aquilo ali. Tem uma macronarrativa e tem uma micronarrativa. Você está pegando uma micronarrativa e está dando importância para ela que, na verdade, ela não é tão importante assim. Ela é só algo complementar a outra coisa que está acontecendo. Isso a gente vai discutir posteriormente. Então, toma cuidado. Agora, Deus é misericordioso, tá? Tem uma frase do Craig Keener, que é um teólogo pentecostal, que eu gosto muito, né? Ele fala, como professor de teologia, eu já escutei sermões que eu fiquei emocionado dos meus alunos. E teve outros que eu queria me esconder debaixo da cadeira. Mas em ambos os casos, né, Deus ele usou meus alunos. Então, isso é um ponto importante. Às vezes a pessoa cometeu esse erro aqui, né, mas o culto foi uma bênção, tá? Dentro de certos limites ali, foi uma bênção, tá bom? Porque... Deus é um Deus misericordioso, a gente acredita que alguém ouviu essa mensagem e foi edificado de certa forma, né? Mas está errado, né? Não é assim que a gente faz uma pregação bíblica e não é isso que o texto está querendo dizer, tá?